Vamos lá, pessoal. Questão 42 aí agora. Vocês já repararam que a gente começou com uma bem fácil. Essa daqui também era fácil. Só relembrando os conceitos, né? Precisar saber de conceitos a gente sempre precisa. Se a gente sabe do conceito, ela se torna fácil. Agora essa também é fácil. Talvez até um pouco mais, porque esse conteúdo é um pouco mais falado. Vamos lá. Questão 42 diz o seguinte: duas das principais etapas do tratamento de água para o abastecimento humano envolvem a filtração e a decantação do material particulado presente na água. Então vamos lembrar de separação de misturas, certo? A gente tem filtração. Todo mundo lembra o que é? Filtração é muito fácil. Filtração, uso de filtro. Uso de filtro para separar líquido de sólido. Então, a gente usa um filtro quando a gente está fazendo café. A gente usa um filtro quando a gente tem um sachêzinho de chá. Aquele papelzinho que vem no chá, aquilo ali é um filtro, certo? Ou até quando você vai peneirar, é um tipo de filtro. Então, a gente vai separar líquido de sólido. O sólido fica retido, o filtro passa. Só que quando a gente separa, por exemplo, o pó do café com o café, o café já teve ali a extração da água, o café está ali presente, a água fica com coloração, né? Então, eu tirei a parte sólida, mas o líquido continua ali com o café. Aqui, além da filtração, ele também tem a decantação do material particulado presente na água. Essa parte da decantação é uma parte muito utilizada na limpeza de piscina. Então, por exemplo, a gente sabe que na piscina ficam várias poeirinhas, que a piscina é um local aberto, venta, partícula de poeira. O que a gente faz para limpar? O titular da piscina faz para limpar? No clube, onde vocês frequentam? Ele joga o material que vai o quê? Aglutinar, material aglutinante. Então aquelas partículas que são bem levinhas, que ficam boiando na água, ficam dispersas, elas vão se juntar e elas vão o quê? Se juntando, elas vão ficar pesadas. Elas vão ter um peso ali. E aí elas vão afundar. Aí elas vão ter mais densidade do que a água para afundar. Quando elas afundam, aí ele consegue aspirar o fundo da piscina e fazer a limpeza da piscina. Beleza? Esse é o material o processo de decantação. E é um processo que acontece no tratamento de água da cidade e de outros. Recentemente, devido ao excesso de esgoto doméstico presente no Rio Guandu, onde fica a estação de tratamento de água do Rio de Janeiro, foi necessário acrescentar uma etapa complementar de filtração por carvão ativado. Essa nova etapa destina-se à remoção de compostos orgânicos que afetam o cheiro e o sabor da água e que não são removidos pelo tratamento convencional. Se vocês já viram filtro de casa, quem tem filtro, até que encontra aqueles filtrinhos de torneira, se vocês tiram aquela vela, algumas dizem, filtro de carvão, vem aquelas pedrinhas pretas, aquilo ali é um carvão ativado. Um exemplo desses compostos é a geosmina, que tem a seguinte fórmula estrutural. E aí, a gente tem o seguinte desenho. OH, CH3, CH3 aqui também, certo? Temos essa daí é a geosmina. A filtração complementar baseia-se na formação de interações intermoleculares
entre a geosmina e o carvão ativado, que é composto basicamente por átomos de carbono. Então ele está me dizendo que o carvão ativado é um composto de carbono. Simplesão. Hidrocarboneto. As interações com carvão ativado no processo de filtração são decorrentes da presença na molécula de geosmina do seguinte segmento de cadeia. Bem, vamos lá. Quando ele está falando desse processo de filtração, ele já não está mais utilizando um filtro físico. É um filtro químico, é um filtro de carvão, é um filtro com uma substância, certo? E aí ele explica como isso vai acontecer. A gente sabe que as substâncias, as moléculas, elas fazem o tempo todo ligação. Se eu sou uma molécula afim e você é uma molécula afim para mim, a gente se liga. É igual na balada. Tem uma garota aqui, eu gosto dessa garota e a gente se gosta, a gente vai se pegar. Tem outra garota ali, mas eu não tô afim de ficar com ela. Ela tá afim de ficar comigo, mas a gente não vai se ligar porque uma delas não quer, tá? É assim que funciona na química também. Os compostos, eles precisam, os dois serem afins para isso acontecer, tá? O que acontece aqui nessa questão? Como a gente está falando de interação, ele fala o seguinte, deixa eu até escrever. Ele fala de interação intermolecular. Interação intermolecular é interação entre moléculas. Ocorre entre moléculas. É diferente de ligação química. As ligações químicas, iônica, covalente e metálica, elas acontecem entre átomos. Então seria interação interatômica. As ligações intermoleculares, as interações intermoleculares, elas acontecem entre as moléculas já formadas. Por exemplo, a água, que é H2O, e é esse exemplo que eu quero que vocês prestem atenção. H2O. Essa molécula aqui, ela é uma molécula polar. Ela é uma molécula polar. Professora, por que ela é uma molécula polar? Vou explicar. Deixa eu apagar esse quadro aqui. Quando a gente fala de polaridade, esse é um assuntozinho um pouquinho mais complexo para explicar assim tão brevemente, mas esse também já está gravado há bastante tempo lá no portal que vocês têm acesso. Quando a gente fala de polaridade, hoje se discute muito isso, inclusive, quando a gente fala de política. Vocês já ouviram isso? O mundo está muito polarizado. Só tem direita e esquerda. Lula, PT e Bolsonaro. Por quê? Da onde que vem? Não sei nem se é um termo que surgiu diretamente na química, mas isso vem de polos, vem de extremos, certo? Então, polar é uma coisa que a gente tem dois lados. A gente vai ter uma parada que vai ser positiva e outra vai ser negativa. E da onde que surge isso? A gente tem aqui a água. Prestem bastante atenção, porque se vocês prestarem atenção, vocês não vão esquecer. A gente tem a água. A molécula da água, ela é a seguinte forma. H2O ligado dessa forma, certo? Hidrogênio tem um elétron, porque ele é da família 1A, como a gente já viu. Então ele só tem um elétron para fazer ligação. E o
o oxigênio, ele é da família 6A. Da família 6A, da família 1A. Da família 1A aqui também. O hidrogênio, inclusive, ele e o hélio são os únicos da tabela periódica que se estabilizam só com 2 elétrons, por conta da constituição deles. Todos os outros precisam obter os 8 elétrons. Então, a busca dessas ligações sempre é formar um conjunto de 8 elétrons. O oxigênio, inicialmente, ele está lá na família 6A. Isso quer dizer que na última camada dele, ele tem 6 elétrons. Lembra disso? Ele tem 6 elétrons. Então, ele fez as suas 2 ligações aqui que ele precisava, já completou, e ele sobra 2 pares de elétrons, certo? Tem sobra de 2 pares de elétrons aqui, beleza? Quando isso aqui acontece, uma ligação, essa ligação aqui é uma ligação covalente entre hidrogênio e oxigênio. Quando a gente está compartilhando o mesmo elétron, isso não quer dizer que esse elétron ele está na mesma distância para mim e para você. Por exemplo, se eu junto a minha mão na sua, isso não quer dizer que o meu braço e o seu sejam do mesmo tamanho. Claramente, o seu braço é bem maior do que o meu, não é não? A mesma coisa aqui. Quando eu faço uma ligação, isso não quer dizer que um elétron está aqui e o outro está aqui. Muito pelo contrário, isso não é assim. Isso é só uma forma que a gente escreve quando a gente está ensinando você, e talvez até depois atrapalhe. Por quê? O oxigênio, lá na nossa tabela periódica, vou escrever bem horrivelmente aqui. Assim, mais ou menos. O oxigênio está aqui, família 6A. A gente tem eletronegatividade. É uma propriedade dos elementos químicos. Eletronegatividade. É uma propriedade dos elementos químicos que eles têm de atrair, de puxar os elétrons para si. Então, essas setinhas são as que guiam. O elemento mais eletronegativo da tabela periódica, porque os gases nobres não participam, é o flúor, que está na família 7A, certo? Depois disso, é o oxigênio. Então, entre o oxigênio e o hidrogênio que está aqui, qual é o mais eletronegativo? O oxigênio. O oxigênio ele tem uma força maior para puxar o elétron para ele. Então, é como se ele fosse um ímã. E aí, a força que ele tem para puxar aquele campo para ele de energia fosse maior, fosse mais forte. A mesma coisa entre eu e você. Se a gente estivesse disputando ali um braço a braço, você ia me puxar, não ao contrário. Então, quando isso aqui acontece, a gente tem isso aqui. O elétron do hidrogênio, ele não está colado no hidrogênio, ele está aqui. Eles continuam compartilhando? Continuam. O hidrogênio continua ganhando ali o par de elétrons? Continua. Só que a gente tem o que a gente chama de momento dipolar, que é esse movimento de força, que é o movimento que o elétron faz de atração. E sempre vai para quem ganha, quem é mais eletronegativo. E é só olhar na tabela periódica. O mais eletronegativo sempre puxa para ele os elétrons. Nesse caso, como aqui é igual, os dois estão indo para o oxigênio. E a gente não consegue cancelar esses vetores. A gente só consegue cancelar quando eles estão indo em posições de encontro, na mesma angulação, ou seja, se eles estivessem retinho, ou se os dois estivessem assim, ou assim. Assim, dessa forma, a gente não consegue anular eles. Então, a gente cria um polo. Aqui fica negativo, porque essa nuvem de elétron pesa, traz negatividade para o oxigênio, e o hidrogênio ele fica com a parte positiva. Ele fica mais soltinho. Embora tenha elétron ali, ele fica com um polo positivo, igual uma pilha.
Uma pilha não tem seu polo positivo e seu polo negativo? A mesma coisa aqui. Ele gerou um polo negativo de um lado e o polo positivo ficou do outro, certo? É assim que a gente vai imaginar. E aí, por que eu faço questão de falar da água polar? Porque a água é uma parada que a gente não esquece, né? Até quem não sabe química, quem já estudou química há muito tempo atrás, sabe que a água é H2O. E aí, se você sabe que a água é polar, você consegue, mesmo que não lembre exatamente tudo que a gente falar hoje, você vai ter o mínimo de raciocínio depois para fazer, pelo menos chutar alguma coisa decentemente, saca? Então, nesse caso, a gente tem carvão ativado, que é um composto de carbono. Carbono, quando a gente fala composto de carbono, a gente fala de hidrocarboneto. Hidrocarboneto é química orgânica. Basicamente isso daqui. Uma cadeia grande de carbonos e hidrogênios. Que a gente já estudou bastante. E também já tem aula gravada. Certo? Muitos hidrogênios. Isso é um hidrocarboneto. Aqui vai acontecer exatamente a mesma coisa. Sempre que a gente tem uma ligação, vai acontecer isso aqui. A gente só precisa saber quem é que vai ganhar essa disputa. Então, o carbono está na família 5A, na família 4A aqui. Quem vai ganhar, carbono ou hidrogênio? Carbono. Então, eu vou ter todas as setas para o carbono. Setas para o carbono. E aí, olha a magia que acontece. Eu falei que quando elas iam de encontro e quando elas estavam na mesma orientação, a gente podia cancelar elas. E como elas são com o mesmo tipo de elemento, essa força é exatamente igual. Eu cancelo tudo. Essa daqui também, porque uma está indo de conta com a outra do outro lado. Beleza? E aí, isso daqui, o que acontece? Você tem um polo, você tem como gerar um polo positivo e negativo ali? Não, porque eu cancelei tudo. Tá tudo cancelado. Então, isso daqui é o que a gente chama de apolar. É uma molécula apolar. Apolar, esse A, tem sempre o sentido de negação. Sempre é muito forte, mas normalmente tem sentido de negação, de não tem polo. Então, quando eu não consigo gerar um polo, ele é apolar. Assim como um CO2. O CO2, a gente tem isso aqui. Carbono, que é da família 4A, tem 4 elétrons. O oxigênio, que a gente já viu, que tem 6. E aí o carbono tem que fazer suas 4. Ele vai fazer uma aqui, outra aqui, outra aqui, outra aqui. E aí esse oxigênio fica tranquilo, esse oxigênio também fica tranquilo e o carbono ficou tranquilaço. Beleza? Entre carbono e oxigênio, quem puxa para si é o oxigênio. E aí a gente também consegue cortar. Se anularam, certo? Mesma direção, se anularam. Isso daqui também dá zero. Então, sempre que a gente tem zero, momento dipolar zero, a gente tem uma molécula que é apolar. Ou quando a gente tem moléculas iguais de H com H. Como é que eu vou ter uma polaridade com moléculas que são iguais? Não existe. Entende? Beleza, pessoal? Aí vamos pensar. Carvão ativado é um composto de carbono. Então, basicamente, ele é... A gente já viu que com qualquer composto só de carbono, ele quase sempre vai ser apolar. A gente vai analisar se surgir outros casos. Ele vai ser apolar. Interação intermolecular entre moléculas. Beleza. Deixa eu ver o que a questão diz. A filtração complementar baseia-se na formação de interações intermoleculares entre a geosmina
e o carvão ativado, que é um composto basicamente por átomos de carbono. As interações com o carvão ativado no processo de filtração são decorrentes da presença na molécula de geosmina do seguinte segmento de cadeia. Ah, outra coisa. E essa é a coisa que eu queria falar. Essa cadeia aqui, não sei se você lembra, isso aqui é um composto orgânico. Então, todos esses pontinhos aqui são carbonos. Você lembrava disso? Não? Poxa, logo você que gostava de desenhar, cara. Sempre que a gente tem a união dessas linhas, isso é um carbono. E a gente vai lembrar que o carbono estava na família 4A. Então, para ele alcançar os 8 elétrons, ele precisa sempre fazer 4 ligações. Então, ele já fez 2 que estão à amostra. Sempre que não está à amostra, é hidrogênio. Qualquer coisa que seja diferente de hidrogênio, ele precisa ser mostrado dentro da química orgânica nessa representação. Então, se não está sendo mostrado, é hidrogênio. Então, a gente taca hidrogênio em tudo. Mas isso aqui nem faz sentido, só estou falando só para você já ir relembrando. Então, hidrogênio, fechei. O que eu preciso que você saiba essa daqui é uma cadeia carbônica. Esse carinha aqui é o que a gente chama de hidroxilo. Hidroxilo. Ele é um OH, é uma função orgânica. É a função álcool. Hidroxila, função álcool. Álcool mesmo, professor, é aquele que a gente bebe na cerveja, naquele que a gente bota no carro, naquele que a gente limpa a mesa com álcool gel. Álcool. É tudo uma variação de álcools, misturado com outras coisas. Mas é tudo álcool. Tem essa constituição aqui, uma cadeia carbônica que tem hidroxilos. Beleza? Ah, professora, mas você falou... E aí, isso daqui, em específico, O com H, isso daqui vai gerar o quê? Vai gerar uma polaridade. Porque hidrogênio com O tem uma polaridade para o O. De carbono para o O também o oxigênio ganha. Vai gerar um polozinho aqui. Só que perceba o tamanho desta cadeia. Ela é uma cadeia muito grande. E isso daqui é muito pequenininho. Então é como se fosse uma bolinha de papel aqui dentro dessa sala. Sabe? O que uma bolinha de papel faz aqui dentro dessa sala? Dá susto em alguém? Não. Agride alguém? Não. Não faz nada, tá ali. Tá participando. Tá assistindo a aula. Pode ser jogado em vocês, mas tá ali, só participando. Eu não posso dizer que ela vai atrapalhar a interação que ela vai ter com esse carvão ativado, entendeu? Por quê? Porque essa parte aqui vai ser polar, aonde tem o OH, mas todo esse resto é apolar, certo? E aí não é isso aqui que vai impedir a filtração de acontecer, essa interação de acontecer, beleza? Então, a resposta da questão é o segmento ser apolar. É isso que vai ajudar. Por quê? Dentro da polaridade, quando a gente estuda solubilidade, é semelhante dissolve semelhante. Então, polar dissolve polar. Polar interage com polar, isso é importante, e apolar interage com apolar. Eles não se misturam, a não ser que tenha um sabãozinho, um detergente. E aí ele faz aquela intermediação ali. Ele é o cara ali do grande debate da CNN, que fica direita de um lado, esquerda do outro, e ele fica ali pra eles não se agredirem. Ou o tiozinho lá do UFC,
que fica na hora da pesagem, que fica ali, não, vão separar. Pode ter uns abraços, mas... Então, a não ser que tenha ali um ajudante, eles não se misturam. Polar dissolve polar, apolar dissolve apolar. Beleza? Por isso que a água não tira gordura. Por isso que se você utilizar, quando você está, sei lá, a corrente da bicicleta arrebentou, vai pegar na graxa, você não consegue, lavar a mão, tem que esfregar aquela porra ali. Você usar um querosenezinho, você vai ver que rapidinho, o removedor, 2 minutos sai. Agora com água, com sabão ainda demora. Com sabão ainda é demorado. Se você usar um solvente que já seja apolar igual a graxa, ele sai muito mais fácil. O sabão ajuda, ele vai sair em algum momento, mas um solventezinho apolar, ele vai tirar muito mais rápido do que água e sabão. Beleza? Então, a resposta dessa questão estava na letra A. Letra A. De apolar. Certo? Vamos. Questão 43. Essa questão aqui, pessoal, às vezes a gente acha que é tão difícil, mas se a gente vê é tão fácil. Aí você vai falar, professora, mas isso é professora, né? Tudo professora vai ser fácil. Mas... nem sempre, nem sempre. Vamos lá. Deixa o rapaz voltar. Não perder a explicação. No curso. Porque ele é bombeiro, ele não fica só aqui. Bem, vamos lá. Questão 43. O ácido fólico é uma das vitaminas do complexo B. A acidez dessa molécula é determinada pela ionização dos diferentes átomos de hidrogênio em função do pH do meio. Observe sua fórmula estrutural. Eu não vou desenhar essa fórmula que é muito grande e a gente não vai precisar dela. Considere um dado valor de pH para o qual apenas os hidrogênios das carboxilas do ácido fólico se ionizam. Nessa situação, a carga do ânion formado é igual a... Aí você vê, ele começa falando de pH, de ionização, parará, mas a gente não precisa saber nada sobre pH. Isso não tem nada sobre pH. Ele quer saber a carga do ânion formado. Pra gente, o que precisava saber para fazer essa questão? Primeira coisa é saber o que é uma carboxila. E aí, para isso, a gente já viu em química orgânica. A carboxila é esse composto aqui. C, dupla O, OH. Certo? Que é encontrado nos ácidos carboxílicos. Certo? Olhando aí no desenho, quantas carboxilas vocês encontram? Diz pra mim, quantas carboxilas existem nesse desenho? C dupla O, OH.
Eu achei duas aqui, mas eu preciso de... São duas. Tem uma lá em cima na ponta, perto da onde está o N. E tem uma logo embaixo, do lado, mas na lateral. Olhando assim de frente, está uma para a esquerda e outra logo em cima, viradinha. Assim, mais ou menos. Aí tem um N aqui. Aí vem pra cá, pra baixo, pro lado. Aí a gente tem um H aqui e a dupla O aqui. É isso aqui que me importa, que me interessa. Aqui um N. Pro resto não me importa. Isso daqui é uma carbonila, uma carboxila. E isso daqui também é uma carboxila, beleza? São duas. Esse hidrogênio aqui é ionizado. Que é o que ele fala, ó. Considerando um dado valor de pH para o qual apenas os hidrogênios das carboxilas do ácido fólico se ionizam. Então, as carboxilas são essas duas e só esses dois hidrogênios, certo? Se esses hidrogênios estão saindo, eles estão ficando positivo. Eles saem como H+. O que fica negativo, né? Por que, professora? Por que isso acontece? Vamos lembrar quando a gente estudou ácido, a gente também já estudou isso esse ano. Quando a gente está estudando ácido, funções inorgânicas, a gente estuda que um ácido simples, o HCl. O HCl, quando ele está na água, peguei HCl e botei na H2O. Ele vai ionizar. Ele vai separar. Eu vou formar H+, e eu vou formar Cl-. Eu vou formar H+, ou H3O+, que é a mesma coisa, tá? Um ou outro. Essa aqui é a forma simplificada, tá? Isso aqui acontece. O hidrogênio, ele sempre se torna positivo, porque ele é sempre um cátion. E o cloro, ele sempre vai, o que está acompanhando ele vai ser sempre o ânion. A mesma coisa acontece aqui. Ele sai com uma carga positiva e quem fica como negativo. Por quê? Ele está precisando compartilhar aquilo ali para ficar neutro de novo. Ele está com lembra do par de elétron? Que ele não está sendo mostrado aqui. Mas na real, quando a gente tem isso aqui, a gente tem um O fazendo ligação com o hidrogênio, certo? Se aqui isso acontecia, aqui isso daqui também está acontecendo. O par de elétron está ali junto do oxigênio. Se eu tenho uma quebra dessa ligação, nessa minha ligação, o par de elétron ele vai ficar com quem está mais forte. Então ele fica com o oxigênio. Por isso que o oxigênio ele fica negativo. Ele fica com uma carga a mais do que ele já tem. Se ele ficasse só cada um com um, eles iam sair neutros. O hidrogênio ia sair com o que ele já tinha, que é o hidrogênio que a gente conhece, ele com um elétronzinho ali, e o oxigênio ia ficar também com o que ele já tem. Então nenhum ia ficar com carga. Só que quando a gente tem uma quebra de ligação, os elétrons eles não estão distribuídos perfeitamente. Então, eles vão ficar com quem está mais eletronegativo. E aí a distribuição é feita dessa forma. O oxigênio é mais eletronegativo do que o hidrogênio. O par de elétron fica com ele. Então, como ele tem essa carga a mais, ele fica com um menuzinho, até ele encontrar um novo para compartilhar. E o hidrogênio que está solto na vida, perdeu o elétron dele, ele vai ficar positivo. Até achar alguém também que compartilha elétron com ele para ele voltar a ser neutro. Beleza?
Aqui nessa questão, ele não queria saber do hidrogênio. Ele estava cagando pro hidrogênio. Ele quer saber do ânion formado. Ele pergunta aí, ó. Nessa situação, a carga do ânion formado é igual a... Vocês concordam que um fica positivo, outro fica negativo. Negativo em 1. Só que eu tenho 2. 2 vezes menos 1 igual a menos 2. Essa era a resposta. Tá? A resposta está na letra B. Dúvidas? Posso apagar ele o primeiro quadro? Vamos lá. 44. Questão 44. Em um estudo de cinética química, foram realizados os experimentos W, X, Y e Z, nos quais o gás hidrogênio foi obtido a partir da reação química entre níquel e ácido clorídrico, conforme representado abaixo. Aí tá a reação química aí nesse quadrinho. Em cada experimento foram alteradas tanto a concentração do ácido clorídrico quanto a temperatura do sistema, mantendo-se a massa de níquel e o volume de solução do ácido constantes. Observe o gráfico. Todo mundo aqui sabe ler gráfico? Tem dificuldade? A gente vai ter aí nesse caso 2 eixos. O eixo vertical é a concentração em mol por litro. O eixo da horizontal é a temperatura. Primeiramente, a concentração está indo de 0 a 0,6. A temperatura está indo de 0 a 100. Qual é o maior, o elemento, né, o experimento, que tem maior concentração aí? Digam para mim. Só visando concentração, ou seja, linha da vertical. X. Concentração maior. Concentração X. E maior temperatura? A maior temperatura também é X. Então a resposta é X, cara. Porra, vocês são inteligentes pra caralho, mano. Esse é o meu orgulho. Difícil? Então, a resposta está aí na letra B. Mas falando sério, usando um pouquinho mais do conceito químico para explicar, porque essa daqui estava fácil demais. Aqui a gente, teoricamente, são 4 experimentos. E isso é muito comum em laboratório, principalmente quando a gente está falando de pesquisa. Quando a gente precisa repetir experimentos iguais para literalmente ver variações. A gente aumenta a concentração, diminui a concentração, temperatura, pressão, estabilidade, um aparelho, outro, e as técnicas também utilizadas. Aqui ele faz essa reação 4 vezes, W, X, Y e Z. Essas são as concentrações. Quando a gente está falando de fatores que influenciam a velocidade da reação, a gente tem, e esse é o estudo da cinética química. A cinética é o estudo da velocidade, tá? É o estudo ali do controle do que está acontecendo na reação. Então, quanto maior a concentração, maior velocidade. Por quê? O que é a concentração? Se você faz um refresco, um guaraná,
natural, daqueles de garrafa, Guaracamp, curte. Tu compra o Guaracamp ali no atacadão, garrafa, vou preparar para o almoço de domingo lá em casa. Aí tu vai mão de vaca. Tu vai colocar só meio copinho, para 1 litro. Aí o nego vai lá o quê? Reclamar. Pô, isso aqui tá mó aguado, mano. Tá economizando. Tá fraco, né? Por quê? Não tem xarope suficiente. Aí você vai lá, você coloca mais xarope. Ele vai ficar o quê? Adequado. Você colocou mais concentração de guaraná ali, ou seja, você colocou e ele dispersou mais. Dentro da química, uma concentração maior é como se a gente tivesse aqui nessa sala mais alunos. E a cinética química ela acontece da seguinte forma. Para uma reação acontecer e as ligações entre as moléculas acontecerem, eu preciso de algumas coisas. Primeiro, que essas moléculas, como a gente já viu, sejam afins. Segundo, que elas estejam no mesmo local. Porque se eu estiver nessa sala e você estiver na outra, a gente nunca vai se encostar, certo? E a terceira coisa é que, literalmente, a gente se encoste. Para as pessoas se beijarem, elas precisam estar ali, os dois ter boca, se abraçarem, né, estarem no mesmo lugar. Então, as condições precisam ser favoráveis. Então, por exemplo, se tem muita gente dentro da sala, a chance da gente se esbarrando, e aí é como normalmente a representação de como acontece a mecânica das reações é assim. Se a gente tem poucos alunos numa sala, a chance de eu esbarrar com você é menor. Se eu tenho muita gente aqui, a chance de todo mundo se esbarrar fazendo muitas reações é muito grande. Então, quanto maior a concentração, maior vai ser a velocidade daquilo ali acontecer. Se eu tiver pouco, até eu chegar, o moleque tá lá no fundo, se chocar até mim para a reação acontecer, um pouquinho mais lento. Até acontece, mas lembrando que elas não têm olhos, não tem sentido. Vai tudo ali de movimento, é só movimento. Beleza? Segundo, maior temperatura. Maior temperatura, maior velocidade. Por quê? Para agitar as partículas. Para a gente ter essa movimentação, eu preciso de uma agitação. No frio, tá todo mundo morgado, né? Tu só quer ficar em casa, debaixo da coberta, quentinho. O carnaval é em julho ou é em fevereiro, no calor? No calorzão, né? Não tem carnaval no meio do ano. No meio do ano tem fogueira, quentinho, pá, namorado. Carnaval é agitação, é calor, é pipoca, é trio elétrico. Então, maior temperatura eu faço com que as moléculas se agitem e com que aquela agitação aconteçam as quebras das ligações para formar novas ligações. Beleza? E aí isso ajuda a fazer novas ligações mais rápido. Eu ligo aqui, desligo, isso faz a velocidade aumentar. Outro fator que altera, pressão, maior pressão, maior velocidade. Por quê? Isso aí é fácil. Todo mundo tem panela de pressão em casa, não tem? Por que a mãe coloca na panela de pressão o feijão? Porque é um grão duro, demora muito, gasta muito gás. Se você coloca na panela de pressão, o vapor ele não some, ele não sai, ele fica ali. Então a temperatura dali consegue ficar mais alta e ela não dispersa, ela não sai da panela. E aquilo ali faz com que o alimento cozinhe mais rápido. Então aumenta a velocidade também. E por último, não menos importante, muito pelo contrário, ele é muito importante, superfície de contato. Por que a gente corta batata para cozinhar? Porque ele aumenta. Porque a gente aumenta a velocidade do cozimento. É muito mais difícil você, o calor chegar no interior da batata, para cozinhar o interior da batata quando ele tá grandão, porque ele é difícilzinho, pá. Se você cortar ela em cubinho, vai cozinhar bem mais rápido, né? Então, velocidade. Outra coisa. Catalisador.
O catalisador não tem aumento nem nada, mas o uso do catalisador aumenta a velocidade. E aí isso daí, gente, desaprendi a escrever. E aí o que é o catalisador? Muita gente não entende o que é o catalisador. O catalisador, ele vai ser um reagente que a gente vai adicionar na reação, mas ele não é uma substância afim. Então ele não vai reagir com nada. Ele só está ali presente. Saca? É como se fosse o tio legal que tu leva para algum lugar quando a tua mãe diz que só vai se você for com seu tio. Quando tu é moleque. Aí tu escolhe aquele tio legal que tá ali, mas tá vendo nada, não sabe de nada. Tô aqui, viu? Uso do catalisador. Como que ele funciona? Uma reação, dentro de um gráficozinho, ele tem um caminho. Reagente, produto. Começou a reagente, chegou até aqui em cima, é o caminho da reação. Esse daqui é o pico máximo da reação, maior energia. E aí formou o produto. Aqui é onde acontecem as quebras de ligação e a produção de novas ligações, nesse ponto mais alto de energia. O catalisador, ele diminui esse caminho. Ele faz com que o caminho seja esse aqui. Entendeu? Então ele encurta o caminho. Eu não sei se vocês estão acostumados a pegar a linha amarela, mas devem ter ido para baixo, já foram para baixo alguma vez. Antes de existir a linha amarela, para você chegar, sei lá, daqui até a barra, mano, tu tinha que pegar. Acho que nem pela vermelha, porque pela vermelha você ia ter que rodar a Zona Sul inteira. Você tinha que ir Madureira, Taquara, Jacarepaguá inteiro, daí chegar na Barra. Então, essas avenidas funcionam tipo um catalisador. Você encurta ali o caminho. Transolímpica, que agora ligou Zona Oeste até a Barra. Mesma coisa. Você encurta o caminho e você faz com que seja mais rápido. O intuito é ser mais rápido. Então, esse é o papel do catalisador. Ele não participa da reação, ele só encurta o caminho. Beleza? Dúvidas? Então, resolução aí da questão, inclusive que eu não coloquei o número, é questão 44. Essa era a questão 44. Letra B. Perfeito? Vamos lá. 2 pra gente terminar. Na questão 46, aliás, 45, essas duas últimas, elas já são mais difíceis. Não vou mentir. São 2 questões que a gente vai fazer conta. E aí, quando coloca matemática, a galera já torce, já fica chateado. Mas vamos lá, vamos com calma, vamos, poxa, namorando a questão. Vamos namorar a questão. Questão 45. Temos a seguinte reação química aí no quadro. 2I2 mais N2H4 formando 4HI mais N2. Essa é a nossa reação. E aí ele fala que o ácido iodídrico, que é esse aqui, HI, utilizado na higienização de instrumentos médicos, dentre outras aplicações, é produzido a partir da seguinte reação química, que é essa. Em um processo de produção industrial,
Ao adicionar 254 quilos de I2 e 80 quilos de N2H4, verifica-se o consumo completo do reagente limitante. A massa de reagente em excesso que não foi consumida em quilogramas tem valor igual a... Essa é uma questão de estequiometria. A estequiometria ela é muito utilizada em processo industrial porque a gente acabou de ver que ele está falando aqui em excesso. O que acontece? No processo industrial, a gente trabalha com desde materiais de matéria-prima muito básica, muito barata, centavos, até uma parada que custa $1 milhão. Muito caro. E aí, quando a gente tem um material muito caro, a gente quer consumir ele todo. A gente quer ter certeza que aquilo ali vai render até o talo. O máximo que der. Com a melhor purificação. Então, o que a gente faz? Para ter essa garantia, a gente usa o reagente que é baratinho em excesso. E a gente coloca um muitão dele. Por quê? Eu colocando muitão dele, eu vou ter certeza que o meu caro vai ser todo consumido. Se eu não coloco um muitão do meu reagente barato, eu corro o risco do meu muito caro não reagir por completo por falta do outro. Porque na estequiometria é tudo uma proporção. Essa reação aí, ela já está balanceada. Então aqui a gente tem uma reação que é de 2 para 1. Ou seja, eu preciso de 2 e 2 reagindo com 1 de N2H4 para produzir 4 HI e 1, sempre é 1 quando não tem nada, para produzir um N2, beleza? Então, como é proporcional, eu tenho que garantir que o meu ingrediente caro, meu reagente caro, seja completamente consumido. E aí, depois eu preciso calcular esse meu excesso. Eu preciso saber o quanto restou, o quanto daquilo é, de fato, o que, certo? Deixa eu pegar aqui a minha colinha, porque eu tô sem a tabela periódica para pegar as massas. Pegar a massa, multiplicar pelo número de Avogadro. Não, vamos com calma, não precisa disso. Seguinte, olha o que vai acontecer. Se bem que não vai precisar, só precisava desse aqui. Ó, dá 32, é isso mesmo. O que essa questão, ela tá trabalhando? A primeira coisa é a seguinte, quando a gente está trabalhando com estequiometria, eu tenho aqui 4 itens, vocês conseguem ver? Eu tenho I2, eu tenho N2H4, eu tenho HI e eu tenho N2. A primeira coisa, quando eu pego uma questão sobre isso, é ver exatamente quais itens eu estou falando. O texto, ele fala de I2 e de N2H4. Então, é nisso que eu vou focar. É nisso aqui e nisso aqui. A gente também já tem aula gravada sobre isso aqui, muito bem gravada sobre isso, deem uma olhada nas férias. Então, a primeira coisa, na real, é fazer o balanceamento. A UERJ já fez isso por nós. Então, ela já deixou tudo balanceado. Por quê? Se eu não faço o balanceamento correto, e o que é o balanceamento? As minhas quantidades, elas têm que estar iguais. O que eu tenho de reagente não pode sumir. Eu tenho que ter igual de um lado e do outro. Então, se aqui desse lado eu tenho 2 e 2, ou seja, eu tenho 4 de I, do outro lado eu tenho que ter 4 de I. Por isso que esses números na frente são colocados, para balancear, para ajustar esses valores. Se eu tenho 4I de um lado, eu tenho que ter 4I do outro. Se eu tenho 4 hidrogênios de um lado, eu tenho que ter 4 hidrogênios do outro. Se eu tenho 2 nitrogênios desse lado, eu tenho que ter 2 nitrogênios do outro. Beleza?
essa já está balanceada. Segundo passo, selecionar os 2 itens que estão sendo trabalhados. Selecionei. Aí agora vem a questão. Primeiro, que estequiometria é a regra de 3, ou seja, vou sempre trabalhar com 2 linhas. Eu posso fazer 1, 2, 3 regras de 3, mas vamos por etapa. A minha primeira linha da regra de 3 é sempre de um dado que eu conheço, que eu tenho certeza. Da onde eu tiro esse dado? Da tabela periódica. A gente está trabalhando com o quê? Com massa. Então esquece o número de Avogadro, esquece volume, esquece o número de mol, esquece átomo, íon, elétron. Não quero saber nada disso, eu quero massa. E a massa é da tabela periódica, certo? Deixa eu ver. Eu tô com dúvida até no que eu fiz, cara. Você acredita? Mas eu acho que é isso mesmo. 254? Bem, vamos ver se dá essa conta. Eu botei como o hidrogênio, o I2. Já, porque já deve estar. 254 dividido por 2 dá... É isso mesmo. É porque eu já fiz tudo condensado. 127, isso. A massa, tabela periódica, ó. Tabela periódica. Massa iodo é 127. Massa nitrogênio é 14 e massa hidrogênio é 1. Então ali eu vou trabalhar com 2, eu não posso esquecer da minha proporção, 2 e 2 para 1 N2H4. Então a minha primeira linha é sempre de dado concreto. Então eu vou fazer, eu preciso na real 2 vezes 2, eu preciso de 4 vezes 127, certo? E eu tenho também isso daqui dá 2 vezes 14 mais 4 vezes 1. Esse dado dá um total 8... Quanto? 508 para 32 gramas. Muito bom. Essa é a minha primeira linha. A minha segunda linha, aí eu tiro o que está no texto. O que o texto me deu? Que eu tenho 254 quilos de I2, 254 quilos de I2 para 80 quilos de N2H4. Ah, professora, mas eu não tenho que converter essas unidades? Não preciso, porque eu tô com grama e quilo com quilo. Daí eu não preciso, tá? Só precisaria se eu tivesse diferente, mas relacionando igual não preciso. Faço minha regra de 3. Isso vezes isso. Pera. Substitui 80 quilos por um X. É exatamente isso que eu tenho que fazer. É porque o 80 entra depois. Eu já tô me adiantando. X. E aí eu faço 508 vezes X igual a 254 vezes 32. X igual, isso vai ser igual no total 16 quilos no final. E aí o resultado, galera, vai ser em QG por conta da proporção da linha.
Se é aqui em QG, aqui tem que ser em QG também. Beleza? Esse aqui é o resultado que seria o teórico. Por quê? Eu tô trabalhando com a teoria aqui, tá? Só que ele me disse que eu teria que reagir com 80. Então eu vou fazer o quê? 80 menos 16. Isso daí dá 64 quilos. 64 quilos foi o meu excesso. Certo? 16 é o que eu teria que ter na teoria. Só que ele me disse que eu trabalhei com 80 e não com 16. Então, eu tive 64 quilos de excesso de N2H4. Excesso de N2H4. Beleza? Essa resposta está na letra C. Ah, ele chegou a 16, só para fugir. Exatamente. Dúvidas? Essa era mais complicadinha porque tinha estequiometria, mas não foi de fato uma estequiometria difícil, tá? Eles poderiam ter feito uma estequiometria bem pior. A caixa da maldade pode ser bem mais funda. Podia, cara, podia mesmo. Sem sacanagem, ela podia mesmo. E eu tô falando pra todo mundo, galera, vamos aproveitar essa UERJ, porque quando voltar às provas específicas... Eu sou horrível em estequiometria. Posso mudar isso com o tempo aí, mas... até que você mandou bem, cara. Não achei ruim não, hein? Vamos lá. Nossa última questão. Essa daqui era bem difícil. Essa aqui era a mais difícil da prova. Será? O ânion fenolato, empregado na produção de corantes, é formado na ionização do fenol em solução aquosa, conforme representado abaixo. Aí a gente tem essa reação aqui. O íon fenolato. Eu escrevi diferente aqui a posição das duplas, mas é tudo a mesma coisa. H2O. Aí aqui a gente tem O menos mais H mais. Essa é a reação. Considere um processamento no qual houve a dissolução completa de 0,01 mol de fenol em água para formar 1 litro de solução a 20 graus Celsius. Ou seja, quando eu tenho molaridade para litro, então eu tenho concentração, certo? Então, a minha molaridade, concentração, foi 0,01 mol por litro, que colocando em notação científica dá 10 elevado a menos 2 mol por litro. Lembra de notação científica? Lembra? Beleza. Só andamos com a vírgula. Nessa temperatura, a constante de acidez do fenol é igual a 10 elevado a menos 10. Constante de acidez é o nosso Ka. Constante de acidez, 10 elevado a menos 10. É o que ela me disse. E não tem unidade de medida. Atingindo o equilíbrio químico da ionização, a concentração de ânion fenolato em mol por litro
na solução é aproximadamente igual a, e aí ele quer a concentração do ânion, ou seja, da parte negativa. Bem, para fazer essa questão, algumas coisinhas. Primeiro, ele acabou de falar que a gente tem uma reação de equilíbrio químico. E aí isso é legal a gente rever, porque sempre que a gente tem essa seta aqui indo e voltando, que a gente chama de reação direta e reação inversa, a gente tem uma reação de equilíbrio químico. Isso quer dizer que a reação ela acontece tanto daqui para cá quanto daqui para lá. Existe essa propriedade. E ela está sempre nesse movimento. Ela está sempre em equilíbrio. Ou buscando ele, né? Segunda coisa. Essa reação, ela também precisa ser balanceada. E ela já está, na real. A gente só precisa lembrar disso. Porque isso vai ajudar. A proporção é 1 para 1 para 1. Beleza? E era fácil de saber, porque só tem um benzeno aqui, um oxigênio e o Hzinho para cá. Então, 1 para 1. Quando a gente tem um equilíbrio e a gente tem essas proporções iguais, isso quer dizer que as concentrações também vão ser iguais. Então, se eu descobrir a concentração do H+, que está diretamente ligado à minha constante de acidez, isso vai ser fácil de eu descobrir a do ânion. Porque dentro do equilíbrio, a gente tem uma igualdade da concentração. Chega um momento que quando ela atinge o equilíbrio, e aqui ela diz que está em equilíbrio, a concentração ela iguala. Então, se é igual e está na mesma proporção, não preciso multiplicar nada, vai ser exatamente igual. Mas primeiro, eu preciso achar a concentração de H+. Como que eu vou fazer isso? Com o auxílio disso. A gente vai utilizar duas formulazinhas. Primeiro, Ka é igual a molaridade vezes alfa. Alfa é grau de ionização. E o grau de ionização vai ajudar a gente a achar a concentração de H+. A gente faria só substituindo, tá? K10. Botei errado, é ao quadrado. E isso daqui, gente, infelizmente é fórmula. Fórmula química. 10 elevado a menos 10 igual molaridade 10 elevado a menos 2 vezes alfa elevado a 2. E agora é matemática. Tem que isolar o alfa de um lado. Eu vou colocar desse lado, mas vai continuar a mesma coisa. Se eu estou isolando o alfa, o que vai para baixo é o menos 2. Então eu tenho 10 elevado a menos 10 dividido por 10 elevado a menos 2. Quando a gente tem um dividido no outro, a gente diminui. Então é menos 10 menos 2. Menos 2. Então fica menos 10 mais menos 2. Então a gente tem menos 10 mais 2. Fazendo bem devagarzinho para a galera aí de casa que não lembra. No final a gente vai ter isso. O alfa, ele tira esse ao quadrado passando raiz para o outro lado. E quando a gente tem um expoente, esse 2 daqui, ele divide. Então, o meu alfa vai ser igual a 10 elevado a menos 4. Beleza? Esse é o meu grau de ionização. Perfeito? Dúvidas? Para eu achar a concentração de H+, eu vou utilizar essa formulazinha aqui. Mzão vezes x, que é a quantidade de y que eu tenho, vezes o meu alfa.
Vou substituir de novo. H mais, que é o que eu quero, igual molaridade 10 elevado a menos 2 vezes 1 vezes 10 elevado a menos 4. E aí, matemática novamente. Quando eu tenho multiplicação de expoentes de mesma base, 10, a gente soma. Menos 2 mais menos 4. Então, no final, eu tenho mais, H mais igual a 10 a menos 6. Beleza? Gente, vocês lembram que eu falei, ó, que H mais, concentração de H mais, vai ser igual à concentração desse cara aqui. Por quê? Equilíbrio químico. As concentrações são iguais. Então, se isso é 10 elevado a menos 6, isso daqui também tem que ser 10 elevado a menos 6. Porque está de 1 para 1. Aqui também está de 1 para 1. Ah, mas e se fosse de 1 para 2? Aí era só multiplicar. Isso daqui é 10 elevado a menos 6, e aqui ia ser 2 vezes 10 elevado a menos 6. Beleza? Só que ali ele simplificou também. É de 1 para 1. Então, a molaridade do ânion, mol por litro. Essa resposta está na letra C. Letra C. Perfeito? Tem alguns detalhezinhos que acabam se perdendo pelo tempo, mas que sempre que vocês repararem, se vocês não lembrarem, não souberem, vale a pena pegar. Por exemplo, tem um aluno do curso de bombeiro, mas acho que é uma turma que é só online, que eu já dei aula, faço parte do grupo. E que ele me perguntou, eu estava com dificuldade, ele não sabia o que era mol por litro. O que aparecia mol por litro? Às vezes aparecia assim, mol.L menos 1. Vocês sabem? Todo mundo sabe? Vocês sabem? Isso daqui, quando a gente fala mol por litro, que a gente chama essa barrinha aqui de por, essa barrinha aqui de por é porque se eu tenho 0,1 mol por litro, isso significa para cada 1 litro eu tenho 0,1 mol. Então, se eu tiver 2 litros, eu tenho 2 vezes 0,1, que é igual a 0,2 mol, certo? Então, esse por mol, por litro, é porque para cada litro eu vou mudar aquela quantidade. E quando eu tenho isso daqui, é só uma forma de escrever diferente. Quando a gente tem um menos 1, isso significa que isso está assim, mol barra litro, que é a mesma coisa. Ela, estando assim em fração ou deitadinha, é a mesma coisa. Quando a gente escreve 1 sobre 2 ou 1 barra 2, é a mesma coisa, só a forma de escrita, tá? E esse menos é só pra gente não escrever a barra, porque qualquer número que a gente coloque 10 menos 1. Tudo bem, a gente pode pensar no expoente de 0, menos, mas se eu pensar só em questão de fração, eu teria isso aqui também, que também é 0, isso também é 0,1, porque se você dividir 1 por 10, dá 0,1. Então é só formas diferentes de escrita, beleza? Então, quando vocês virem isso aqui, não fica com vergonha, não sabe, pergunta mesmo, porque na hora da prova, não adianta você não saber. No outro dia eu estava dando uma aula, não era nem para aluno daqui, era para um outro lugar que eu trabalho. Que eu sempre, aqui eu não tenho tanto esse costume não, mas quando eu estou dando aula assim de regular, quando eu tenho muitos itens para discorrer, eu costumo usar número romano.
1, 2, 3. Já tava, sei lá, em agosto. E eu fui descobrir que ela não sabia o que era. Ela não sabia o que era número romano. E cara, tá errado, porque já tá no segundo ano do ensino médio e não sabe número romano. É culpa dela? Não, ela é aluna. Quem tinha que ter ensinado isso era o professor. Ela poderia ter estudado por fora. Pô, não vou esperar que ela faça isso, nem que vocês façam. O que tá errado é você ver um negócio que você não sabe no quadro e você não perguntar ao professor. Professor, o que é isso? Porque eu não me importo em explicar o que é um número romano. Eu expliquei quando eu soube. Falei, poxa, é isso, é aquilo, aquilo outro, representa isso, você colocar esse na frente. Mas eu não posso estar aqui escrevendo e falando e vocês não saberem coisas muito básicas, tipo 1 mol por litro, que aparece absolutamente em toda prova de química e que pode ser uma dúvida boba, mas que eu posso resolver, eu tô aqui pra isso. Entende? Então não se... Até que sinta vergonha de perguntar, mas... Pô, eu terminei a aula, tô bebendo água. Chega e pergunta. Sem problema, sem caô. Não vou rir de vocês, eu prometo. Tá bom? Beleza? Sem dúvidas por hoje? Show de bola.